Fala pessoal, tudo jóia? Breno Rosa aqui e hoje eu quero falar sobre localização de imóveis na Inglaterra. O que eu olho, o que eu evito na hora de comprar, de investir em imóveis na Inglaterra. Algumas pessoas já fizeram essa pergunta para mim no canal, por isso que eu resolvi fazer para vocês esse vídeo para falar um pouco sobre a minha opinião nesse assunto, beleza? E se você quiser, se você tiver vontade que eu responda a sua pergunta aqui no canal, manda para mim lá no WhatsApp as perguntas que vocês quiserem. Eu vou estar tentando fazer um vídeo e falar a minha opinião aqui no canal, beleza? E tem também, pessoal, só lembrando, o treinamento, tá? A consultoria. Se vocês quiserem encontrar comigo online para poder falar, tirar a sua dúvida, tá? Ou se você não sabe nada sobre investimento, quer entender o processo, né? Como é que você faz para poder simplesmente começar nesse negócio que é fantástico, você pode também agendar uma consultoria comigo, tá? 1 hora. Eu estou cobrando somente, pessoal, 150 libras, tá? Não é caro, tá? Se você quiser passar um tempinho comigo aí, conversar e tirar suas dúvidas, é só entrar no WhatsApp lá e agendar, beleza? Pessoal, localização. Antes de eu começar a falar sobre localização, deixa eu mostrar para vocês aqui o local onde que eu estou nesse momento. Aqui foi gravado o filme, partes do filme, né? Daquele filme O Candidato Honesto, com Leandro Hassum. E aí você vê a casa um pouquinho, né? A vista do imóvel, bem bacana. Bem bacana mesmo, aí ó. Muito legal o imóvel, muito grande, né? Cabe assim bastante pessoas. Se vocês quiserem trazer a família de vocês aí, é possível, tá, pessoal? A proprietária, ela aluga o imóvel aqui no Airbnb, no Booking. Então, se vocês tiverem interesse de ficar no local, é só entrar em contato lá, buscar, né, em Búzios, tá? A casa fica em Búzios, no Rio de Janeiro, beleza? Vamos lá. O que eu olho na hora de comprar imóveis? Basicamente preço, pessoal. Eu não olho muito cidade, não. Depende, obviamente, da estratégia que eu vou aplicar. Se for, por exemplo, para comprar uma casa, reformar e vender, eu prefiro a parte sul da Inglaterra, próximo a Londres. Pode ser Milton Keynes, Luton, Peterborough, Brighton, Londres, Oxford, essas cidades que ficam mais próximas a Londres, porque os imóveis são mais caros. Então, se você, por exemplo, for fazer uma reforma em Londres, você vai gastar quase a mesma coisa que se você estivesse fazendo uma reforma lá no norte da Inglaterra, numa casa que custa 100 mil libras. Então, o que acontece? Se você gastar, por exemplo, 100 mil libras para fazer uma reforma numa casa que custa 200 mil, então a margem de lucro é menor. Se você fizer, por exemplo, uma reforma em Londres, que a casa custa 600 mil pounds, e você eleva o valor desse imóvel para 800 mil, então a margem de lucro é maior. Então eu prefiro investir no sul da Inglaterra se eu for fazer, comprar imóvel, reformar e vender, né, ou refinanciar, tá bom? Mas obviamente eu sei que vocês, cada um de vocês tem um budget, né, tem uma condição diferente. Então se você tem menos dinheiro, você pode começar no norte da Inglaterra. Liverpool, por exemplo, ou Manchester, né? É bem popular essas cidades, porque é mais barato, você vai gastar um pouquinho, faz uma reforma mais simples, aumenta o valor do imóvel e vende, tá? Ou faz um refinanciamento. Eu já falei sobre isso. Vender, você tem que pagar capital gains, tá? Impostos. E se você, por exemplo, refinanciar, você pode ser mais eficiente na hora de declarar a sua imposto de renda, porque quando você refinancia, você está pegando um empréstimo e você coloca aquele imóvel que você reformou como garantia. Então, como não é um lucro, né, é uma dívida que você está contraindo, você não tem que pagar imposto, tá, pessoal? A maioria das pessoas usam essa estratégia para poder alavancar aí mais financeiramente. Então, voltando a falar sobre localização, eu não olho muito o local, eu olho o valor do imóvel. Eu posso investir no norte ou posso ser no sul, depende da margem de lucro que eu vou ter, tá bom? Porém, se eu for usar uma estratégia de alugar por quartos ou alugar para família, né, aquela casa que você compra e aluga para uma família e você faz um contrato de 1 ano, né? Agora mudou na regra, né? Mas você faz um contrato para a pessoa morar ali. Eu gosto de casas mais baratas, porque se você comprar uma casa, por exemplo, em Oxford e pagar lá 700 mil pounds num imóvel e você alugar pelo valor do aluguel, você não consegue ganhar muito dinheiro. Eu acho que você não consegue sobreviver muito desse negócio, tá? Muitas pessoas utilizam a estratégia do Airbnb e Booking. Mas mesmo assim, pessoal, tem cidades como, por exemplo, Londres, que tem restrições. Oxford também tem restrições. Em Londres, por exemplo,
você não pode alugar o ano todo. Você tem uma restrição aí de aluguel. Então, acaba ficando complicado. E também as licenças necessárias para você poder fazer esse tipo de negócio, né? Até mesmo quartos em Londres, para você alugar por quarto a casa, é complicado, né? As licenças são necessárias. E tem cidades menores que a casa é mais barata, você pode alugar por quarto, a restrição é menor e você pode alugar o ano todo no Airbnb, no Booking, no Vrbo, né? Se você conhece essas plataformas, então é muito mais lucrativo. Então você tem que analisar o que é mais interessante para você, qual que é a sua estratégia. Se você vai alugar uma casa para alugar por quartos, por exemplo, eu gosto muito do norte da Inglaterra. Eu compro uma casa barata, por exemplo, se eu for comprar uma casa em, sei lá, em Londres, de 500 mil pounds, uma casa barata, um pouco mais afastada do centro de Londres, e eu alugar aquela casa por 3 quartos, dividir 3, 4 quartos, eu não consigo ganhar muito dinheiro naquilo, tá? Porque o mortgage, o empréstimo para comprar esse imóvel é muito alto, né? A taxa de juros, embora na Inglaterra seja um paraíso, né? Porque as taxas de juros são mais baixas, por exemplo, como aqui no Brasil, né? Que é bem elevada, mesmo assim acaba ficando complicado, tá? O lucro você não tem tanto e as restrições também, como eu falei, complicam bastante. Agora, se eu for comprar uma casa no norte da Inglaterra, eu acabo pagando, às vezes, tem imóveis, pessoal, que eu consigo comprar por 60, 70 a 80 mil libras. Eu compro esse imóvel e eu consigo alugar ele sem nenhuma restrição, tá? Porque você, para alugar para uma casa de quatro famílias diferentes, né? A restrição é bem menor, tá? O cancel só precisa que você tenha fire door, né? Que é porta anti-incêndio, e alarmes, tá? Tem cidades que é muito mais tranquilo para você alugar. Então eu consigo fazer 1.000 libras líquido, limpos, comprando uma casa de 60, 60 mil. 1.000 libras é 7 mil reais, tá? Então se eu for comprar uma casa em Londres de 500 mil para alugar e ter que pagar a taxa de juros, o empréstimo, né? E todas a burocracia que tem em Londres, eu prefiro comprar no norte, comprar 10 casas ali no norte, 10 não, mas vamos colocar aí umas 5 casas, 6 casas, 7, depende do valor do imóvel que você encontrar lá. Mas vamos supor que você tenha, não 500 mil, mas 600 mil. Você compra 10 casas de 60 mil. Há pouco tempo atrás era mais fácil, agora subiu um pouquinho, está 70, 80 mil. Mas se você comprar aí 8 casas desse valor e você ganhar 1.000 libras em cada casa, é 8 mil pounds, tá? 8 mil pounds, pessoal, é um salário fenomenal, quase ninguém ganha na Inglaterra. Então se você, por exemplo, conhece as estratégias, sabe investir bem, tá? E acompanha meu canal, obviamente, você vai conseguir aí se tornar financeiramente independente muito rápido, tá? Eu já ajudei pessoas a se tornarem financeiramente independentes em 1 ano, tá? Pessoas que trabalhavam todo dia, tinham dinheiro para comprar uma casa, vão lá e cometem erros, né? Compram casas que elas poderiam ser mais efetivas na hora de investir e acabam cometendo erro. Por quê? Porque falta simplesmente informação, tá? Tem muita gente, por exemplo, que me liga e fala: Breno, eu estou vendendo um imóvel aqui no Brasil, ou ganhei uma herança, ou peguei uma grana lá, sei lá, no Brasil, e estou trazendo para cá, quero comprar uma casa à vista na Inglaterra, tá? O lugar que eu quero morar é, sei lá, vamos colocar em Brighton. Eu tive uma situação em Brighton e também há pouco tempo agora em Luton também. A família queria comprar casa à vista lá e deixar lá para alugar. Eu falei: isso aí tá tudo certo, você faz isso, você vai ganhar mais dinheiro que se você estivesse alugando no Brasil, mas você pode fazer uma estratégia mais inteligente, tá, pessoal? E ganhar muito mais, tá? O que seria, você consegue, por exemplo, teve um caso que a gente fez, que a pessoa ia fazer isso, eu recomendei a pessoa fazer o diferente, tá? Através da mentoria, do treinamento. Então aí você tem que fazer o treinamento e você também tem que estar aberto, tá? A novas estratégias, tá? E entender como é que isso funciona. No treinamento de 1 hora, obviamente não dá pra gente fazer isso, mas quando você faz o treinamento de 1 hora, eu já te indico para você fazer um treinamento mais avançado, que aí você, por exemplo, ao invés de você comprar uma casa só ali, que vai te dar uma renda muito baixa, você compra vários imóveis, onde que vai te dar mais aluguel, né? E você pode alugar, por exemplo, Airbnb, Booking.com, que vai dar ainda mais lucro, tá? Ou alugar por quartos, tá? Existem essas estratégias também, que eu já faço há muito tempo, posso mostrar para vocês também. E aí tem um lucro maior, tá? Ao invés de você ganhar, por exemplo, 1.500 pounds por mês numa localização qualquer, você passa a ganhar 5 a 10 mil libras, tá? É muita diferença mesmo. E aí com 10 mil libras, você pode, obviamente, ser uma pessoa financeiramente independente, né? Aqui no Brasil, nem o presidente da República ganha 70 mil reais, não é verdade? Então,
você consegue fazer isso na Inglaterra muito rápido. E se você replicar o modelo, né, fazer várias e várias vezes, com alguns anos, 5 anos, você consegue fazer uma renda passiva assim formidável, tá bom? Pessoal, mas é isso, tá? Eu não sei se ficou claro para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem, escreva aqui no canal, coloca a sua dúvida aqui que eu respondo lá no canal mesmo, no vídeo, tá? E é isso aí, vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem e até o próximo, próximo local. Falou!